Fala galera, sejam bem-vindos ao PodPet, o podcast do programa de educação tutorial Conexões de Saberes da UF. Meu nome é Júlio César, estudante de licenciatura em Geografia. Nós temos aqui uma mesa virtual interdisciplinar, com mais 3 pessoas aqui do PET e vamos nos apresentar agora. Tem ao meu lado a Luciana. Tudo bem, Luciana? Meu nome é Luciana, eu sou estudante do 6º período de História. Fala aí, Ana, bem? Tudo bem, Júlio? E aí, gente? Sou Ana Carolina, sou estudante de História e eu estou no 9º período. E você, Guilherme, como é que estão as coisas? Oi, gente, tudo bem? Sou o Guilherme, sou estudante de Geografia também, sou do 6º período, meu filme favorito é Forrest Gump. Ó! Antes da gente abordar as questões que a gente preparou para hoje, cabe a gente falar como é que surgiu essa ideia de podcast. E ela surgiu ano passado, em 2019, diante das reuniões que a gente tem ao longo do ano. A gente tinha o intuito de divulgar ainda mais o que a gente faz durante o ano, nas escolas, fazer essa divulgação. Só que a gente nunca colocou em prática, né, o podcast. Só que agora, com a pandemia e com a quarentena, nossa pedra de trabalho, que é o espaço escolar, a gente não está tendo mais esse acesso, está podendo mais desenvolver os projetos. Então a gente conseguiu fazer podcast para frente, já pensar em episódios e planejar, e a gente está aí conseguindo fazer esse primeiro episódio. O que é o programa de educação tutorial, né? Como é que surgiu e por que surgiu? Lá em 1979, pelo MEC, justamente com o intuito de qualificar e fortalecer o ensino superior do Brasil. E aí, com esse propósito, o trabalho tem sido realizado por grupos formados sempre por um tutor, que no nosso caso, né, dos Conexões Saberes, é a Mônica, da Faculdade de Educação, que temos como tutora. E no máximo, tendo composto até 18 estudantes, que no caso do nosso grupo são estudantes de licenciatura, compondo assim um grupo interdisciplinar. E a gente desenvolve anualmente um plano de atividades que sempre articula ações ligadas à pesquisa, à extensão e ao ensino, no qual a gente vai desmembrar melhor isso ao longo do episódio, da conversa aqui, mas é justamente fazendo pesquisa sobre a educação e sobre o que a gente desenvolve na escola, né? A extensão e o ensino muito voltada no espaço escolar. E na UF, o PET, ele foi iniciado lá em 1996. Atualmente, ele conta com 11 grupos. Então não tem só a gente como PET, Conexões de Saberes, tem outros PETs. Mas somos os únicos da licenciatura integrada. Isso, somos os únicos da licenciatura integrada, o pessoal é só da licenciatura. Mas tem de outros cursos, como da enfermagem, né, da engenharia mecânica, né, da geografia também, entre outros. PET, né, desde 2012, a UF conta também com os ProPET, que são desenvolvidos nos moldes do PET, mas que tem um custeio diferente, né, do PET, do Programa de Educação Tutorial, né, que no caso dos ProPETs é custeado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, e é composto por 9 grupos. No nosso PET, nós temos algumas etapas que seguimos anualmente. Começa sempre pela seleção dos novos petianos, começa sempre com o planejamento anual. Bem, como o Júlio disse, nós temos um grupo diverso. O ano começa com a seleção de novos petianos. Por que começa assim? O que acontece? Não tem como fazer essa seleção em outro momento, porque o nosso processo, o nosso planejamento é anual. Então, se alguém entra, por exemplo, no meio do ano ou no começo do segundo semestre, perde uma etapa que vai fazer falta lá na frente, na etapa final do nosso ciclo. A seleção de novos petianos começa com a divulgação de um edital. Bem, nesse edital, deixamos claros os objetivos do programa e os critérios para o ingresso. Quando eu participei, ano passado, existiam 3 vagas para bolsista e 6 para não bolsistas, que é uma coisa que tem que ficar clara no começo, porque tem gente que vai sim interessada pela bolsa. Eu acho muito bacana que seja desse modo, porque não ilude ninguém também, né? Também existe um trabalho do grupo que já está. Eles vão pensar no edital, vão pensar nos critérios, eles vão divulgar. Tem a análise documental, que serve para verificar se a pessoa está dizendo aquilo que ela está dizendo e se ela se encaixa nos critérios, e as entrevistas com os candidatos. Após esse processo, sai uma lista com a colocação de todos os que fizeram entrevista, de todos os que participaram do processo seletivo. E aí acontece, durante a seleção, processo de seleção e entrevista, também está rolando pelo grupo que já está lá, a escolha e definição da escola. Porque, como o Júlio disse, nós somos
ligados à escola o ano todo. E é por isso que não tá rolando. Tá rolando PET esse ano, mas não tá rolando do jeito que a gente faz todo ano, porque não tá tendo aula. A gente está tendo que se reinventar. Sim, sim. O trabalho não começa quando os novos petianos são selecionados, ele começa antes. E depois disso, acontece o acolhimento dos novos petianos, que aí ocorre da seguinte maneira: acontece uma reunião com a tutora e com os petianos veteranos, que nessa reunião a gente vai conhecer mais sobre o PET. Como funciona direitinho, a carga horária, o volume de trabalho e, nesse momento, esclarecimentos também, né? Dúvidas. O que é interdisciplinaridade? Eu não sabia direito, mas eu não sabia que não sabia, né? Enfim. Interdisciplinaridade, Júlio já falou, eu já disse, os outros petianos que estão gravando o podcast também vão dizer, e é um conceito que nós vamos trabalhar no próximo episódio. Então, depois disso, somos apresentados, os novos, a um projeto antigo. Nessa apresentação, eles contam desde a escolha da escola, por que aquela escola foi escolhida, até o último dia do projeto. E depois seguimos para a próxima etapa do nosso ciclo anual. O nosso grupo, ele é muito grande. Ele é composto por 18 estudantes de graduação, de diferentes graduações. O que acontece? Quando a gente vai para a escola, nas próximas etapas, após a seleção e o acolhimento, nos dividimos em 2 grupos e cada grupo vai para uma turma diferente. Então, ao decorrer deste episódio ou de outro episódio, nós podemos estar falando de 2 turmas diferentes. O que não impede que a mesma problemática surja nas 2 turmas. Ano passado, surgiu muito forte nas 2 turmas questões de racismo. E foram tratadas nos 2 projetos, mas de maneiras diferentes, porque cada projeto é um projeto. Porque cada projeto é para uma turma específica. Que no caso, né, depois dessa apresentação, né, como os novos petianos estão entrando, a gente parte para um estudo coletivo para habituar, né, o que está dando base ao desenvolvimento do nosso trabalho na escola, né, Guilherme? Essa parte do estudo coletivo da literatura básica, que são os textos básicos que a gente usa no PET, ele acontece de uma forma compartilhada entre os membros mais novos e os mais experientes. A gente se reúne na sala. Antes disso, a gente monta o nosso cronograma de estudos. O nosso PET ele é organizado de uma forma que os próprios petianos gerem uma autogestão, mas sempre comunicando tudo à nossa tutora. E o dia é marcado para cada estudo do texto. Nesse momento, acho que começa a grande diferença do nosso PET para os outros. Pelo menos para mim, particularmente, foi a primeira vez que eu tive contato de verdade com um sistema de projetos de trabalho e interdisciplinaridade de verdade, né? Porque antes disso eu tinha uma ideia muito abstrata do que era a interdisciplinaridade e o projeto de trabalho eu nunca nem tinha ouvido falar. Os textos, eles são já escolhidos há um certo tempo, né? Eu não sei certo desde quando, se é desde o começo ou não. Você sabe, Júlio? Sim, eles foram submetidos pela tutora, a Mônica, no caso, num projeto do que seria o PET. Quando ela desenvolveu o que seria o PET Conexão de Saberes, né, para trabalhar com a interdisciplinaridade e os projetos de trabalho, ela já definiu os textos que dão base ao que a gente vai fazer na escola. Essa seleção de textos também é aberta, porque o ano passado tinha um texto que era novo na literatura básica. Ou seja, nós estudamos, mas os petianos que ingressaram no ano anterior, eles não estudaram, porque ele não fazia parte da nossa base. E tipo aquele feijão com arroz, que são os textos base, mas nada impede da gente chegar e trazer nova literatura. A gente está sempre buscando novos conhecimentos, novos pontos de vista, para a gente chegar e aplicar nos nossos projetos. Isso. E essas novidades que a Ana falou, assim, são algo que, para mim, na minha licenciatura, eu nunca tinha visto esses autores e esses temas. A gente começa debatendo os livros e os artigos que já são dessa literatura básica, como, por exemplo, Fernando Hernandes e Monte Aventura, um livro A Organização do Currículo por Projetos de Trabalhos, que nesse livro a gente tem alguns relatos que tentam
favorecer ideias para a criação de estratégias que organizem o conhecimento escolar em relação tanto como as informações são tratadas, quanto em relação ao aluno ele conseguir interligar diferentes conteúdos de disciplinas diferentes, com a intenção de facilitar a construção dos seus próprios conhecimentos. Também chega na parte da interdisciplinaridade, para mim foi a mais difícil de entender, que, por exemplo, a ideia que eu tinha de interdisciplinar seria, por exemplo, a prova do Enem. Uma questão tem alguns assuntos de cada matéria diferente, mas na realidade isso não é interdisciplinaridade. A gente começa a estudar interdisciplinaridade através de Olga Pombo com epistemologia da interdisciplinaridade. A autora desse artigo... Cabe mencionar que a Luciana lembrou muito bem sobre o texto que a gente não estudava nos outros anos, mas a gente estudou em um ano específico, que é justamente esse texto que o Guilherme está comentando, que é o da Olga Pombo, né? A Olga Pombo não estava nos textos bases que a nossa tutora preparou, mas através de estudo e através de pesquisa dos antigos petianos, encontraram esse texto da Olga Pombo, que é uma autora portuguesa, e a gente, num consenso, numa reunião, a gente pensou, vamos colocar a Olga Pombo para falar mais sobre interdisciplinaridade, porque a gente tem diversas literaturas sobre diversas questões, e sobre interdisciplinaridade a gente só tinha a Fazenda para falar, só que era uma leitura muito densa, e a gente queria algo a mais sobre a interdisciplinaridade. Então era sempre um consenso quando a gente lia o livro da Fazenda, de que tipo ficou alguma coisa faltando. Então a sugestão desse antigo petiano, que por sinal é o Carlos, né? Ele fez uma pesquisa, desenvolvimento de um projeto, encontrou esse texto da Olga Pombo, achou que seria legal trazer para o PET e a gente inseriu. E, como você falou, a gente tem a Ivani Fazenda e a Olga Pombo. A Fazenda, ela trata a interdisciplinaridade num cenário mais nacional, no ensino brasileiro, enquanto a Olga Pombo, ela já fala da interdisciplinaridade como uns conceitos mais básicos. Além desses dois pilares, a gente também faz estudo sobre a formação docente, que aí já vai ser com os estudos feitos através de Bernadette Gatti e também Adélia Koff, com o trabalho docente no século XXI, e educação, escola e formação de professores, políticas e impasses. Depois que a gente faz o estudo dessas obras básicas, a gente inicia uma outra etapa, que é a escrita do referencial teórico, utilizando esses textos bases e outros que nós já tivemos acesso ao longo da vida, ou na graduação, ou por curiosidade mesmo procurando. O referencial consiste, na verdade, em um resumo de discussões que já foram feitas por outros autores sobre determinado assunto. No nosso caso, é a área da educação, que serve como embasamento para nossos trabalhos futuros. Muito bom, Guilherme. E a gente faz esse estudo, né, e justamente em relação ao referencial teórico, sempre com base em um daqueles pilares, né, que a gente tem, que é a pesquisa, extensão e o ensino, e o referencial teórico está muito vinculado à pesquisa, porque a partir do momento que a gente lida, por exemplo, eu entrei no primeiro semestre da faculdade no PET, eu não sabia como é que era a escrita científica, então eu fui de cara com essa escrita científica, com a BNT da vida, no PET. Então, é um fato interessante de falar. O PET nos serve também, a gente, dentro do ambiente escolar, entendendo as demandas, também faz a gente compreender e imergir no mundo acadêmico. Exatamente, muito bom. E é justamente, Ana, depois desse estudo, né, coletivo que a gente faz, que a gente vai para a escola, né, Ana? Exatamente. E quando a gente começa essa aproximação com a escola é quando a gente realmente começa a criar um vínculo com a instituição que a gente escolheu, porque antes tem os petianos sentam, conversam para a gente debater qual escola, a gente chega na escola, conversa também com a direção se é viável, explica o nosso projeto, se é uma via de mão dupla, né? Interesses de via de mão dupla. Então, quando a gente consegue passar por todas essas etapas, a gente acaba começando a criar laços com os alunos, porque a gente começa a frequentar as aulas, diversas aulas. Eu, por exemplo, eu faço história, mas já assisto aula de matemática, de português, enfim. E quando a gente está dentro dessa fase como se fosse uma interação e, ao mesmo tempo, uma observação, a gente começa a compreender quais são as demandas da turma. Então, a gente vê, por exemplo, se está tendo casos de racismo, bullying, gordofobia, para a gente acrescentar dentro do nosso projeto. Porque não basta a gente chegar e fazer só um projeto pedagógico com as disciplinas que a gente possui dentro do PET. A gente quer desenvolver um projeto para a vida. As questões sociais a fundo mesmo, sabe? Para serem debatidas.
Então, por exemplo, no projeto que a gente participou ano passado, surgiram muitas outras demandas. Então, dentro desse meio tempo da aproximação com a escola, a gente acaba por buscar novas literaturas para a gente conseguir englobar no processo da elaboração da metodologia, a próxima etapa que a gente faz, para a gente conseguir entender, compreender como a gente vai abordar essas temáticas e trazer uma nova visão para essas crianças. E dentro disso, concomitantemente, a gente tem sempre orientação com a nossa tutora, porque ela tem muito mais experiência e sempre vai chegar e dar um novo olhar para nossas dúvidas de como a gente pode agir, como a gente pode se comportar em determinada situação, levar do que o PET pode proporcionar para os alunos. Só para meio que colocar aí quem estiver ouvindo, entender essa linha temporal, que a Luciana falou sobre o acolhimento, né, e a seleção, o planejamento, e sobre o estudo coletivo, como o Guilherme pontuou, a gente faz isso, a gente sempre separa através, né, de um planejamento que vise ter o planejamento de curto prazo, o médio prazo ou longo prazo. Então, o acolhimento e o planejamento, por exemplo, a gente faz no primeiro semestre, e o estudo, e junto com esse estudo coletivo. E depois o referencial teórico a gente separa para batizar o petinho novo que está entrando para fazer no período das férias. Porque assim que a gente começa o nosso segundo semestre, né, pisando na faculdade, a gente já tem um olhar diferente. Né? A gente já pisou na escola, a gente já está começando a fazer aproximação com a turma, né? Já conversa com a professora, entre os outros agentes da escola, como inspetores, né, diretores, para saber aonde que a gente está pisando também. Né? Vale ressaltar que todas as escolas que a gente trabalha são instituições públicas das redondezas ali de Niterói, devido à proximidade com a UF, né? O PET, como a gente já falou, já ouviu muitas vezes na sala, o PET ele acredita no potencial transformador da educação. Então, por isso que a gente também escolhe as escolas públicas. Já que é uma estrutura que ela foi feita para ser sucateada, ter um trabalho assim diferente, empolga os alunos. E aí a gente parte para a metodologia, que é como nós vamos fazer de acordo com o que a gente viu, de acordo com o que a gente tem se aproximado, de acordo com o que o aluno escolheu sobre os temas que ele quis trabalhar, né, que a gente vai desenvolver melhor numa conversa do próximo episódio, né, sobre os projetos de trabalho junto com a interdisciplinaridade, né, como é que a gente vai desenvolver isso, um projeto interdisciplinar. Então, a gente lança a mão de fazer um encontro semanal, né? Na verdade, todos os dias da semana, para estar discorrendo sobre isso, para discutir essas nuances, né, do que aconteceu. Então, por exemplo, no ano passado, a gente teve um caso novo, que nós somos, na grande maioria, estudantes de licenciatura de cursos que atuam do sexto até o ensino médio, mas nós pegamos uma turma que é do ensino fundamental 1, que era um primeiro ano do colégio próximo. Então, como é que a gente ia lidar com isso? Que é um mundo muito novo, exatamente do espaço escolar ser algo novo para a gente como estudante de licenciatura, os pequenos mais ainda, né? Como exemplo, a gente teve a questão de tratar sobre a questão racial, por exemplo, a questão de gênero. Teve uma dúvida muito grande, como é que a gente vai tratar isso com crianças? Será que tem essas questões? Né? E a gente foi atrás, trazer, por exemplo, pessoas especializadas nesse assunto para fomentar ainda mais a nossa discussão e potencializar a nossa metodologia. A gente parte depois, logo da metodologia, para uma etapa de desenvolvimento do projeto interdisciplinar. Né? Então, no ano passado, a gente teve, pelo menos numa das turmas que a gente trabalhou, 5 encontros, né? Na parte do desenvolvimento é quando a gente realmente coloca literalmente na prática tudo o que a gente pensou, imaginou durante a metodologia, a elaboração da metodologia. Então acaba que a gente se defronta com que muitos professores passam diariamente em sala de aula, que são os imprevistos. Porque no nosso pensamento, o projeto ia se desenrolar de uma forma, acaba que na aplicação prática ele acaba acontecendo de um outro jeito, e isso não significa ser melhor ou que saiu dos nossos eixos, significa que cada turma tem a sua individualidade, e é ótimo. Então, depois dessa escrita da metodologia, que vai ser orientada pela BNCC, nós vamos buscar os conteúdos que aquele ano específico estuda. Nós vamos para a parte final. A parte final que envolve a escola, que envolve os alunos, porque depois disso tem mais coisa para a gente do PET. E é quando a gente tenta pegar tudo que a gente leu na nossa literatura básica,
da literatura adicional, que vai ser escolhida de acordo com o tema do projeto de cada turma. Tudo que a gente observou durante as nossas aproximações e desenvolve de fato o projeto. E ao longo desse projeto, é possível fazer novas observações e, às vezes, são necessárias mudanças. Por isso, por mais que seja necessário ter um planejamento, ele tem que ser flexível. Porque, por exemplo, ano passado identificamos uma questão na minha turma, que foi o racismo. Só que nós a identificamos de uma maneira um pouco mais leve do que realmente acontecia. E aí, no meio do desenvolvimento do projeto, tivemos que fazer alterações para mudar. E logo depois, né, que a gente desenvolve, nós fazemos meio que uma avaliação entre a gente, né? Olhar para dentro, né? Ter um cuidado ali de olhar para o outro também e para terminar assim o nosso ano do PET. Então, como o grupo ele age de forma coletiva, a gente está sempre, na verdade, esse processo de avaliação ele ocorre diversas vezes por ano. A gente está sempre sentando, vendo os pontos que a gente tem a melhorar, isso não deixa de ser uma forma de avaliação. Mas, nesse caso, a gente vai abordar mais a questão da avaliação em relação ao desenvolvimento do projeto. Como foi as nossas expectativas, como realmente aconteceu, o que a gente poderia ter feito, o que a gente pode levar como uma recomendação para o próximo ano, uma atuação. Eu acredito que essa avaliação do ano é uma das principais, essa última avaliação é uma das principais, porque a gente já vai olhar para todas as questões quando a gente está encerrando o nosso ciclo. Lembra que eu falei no começo do podcast? Que a gente trabalha num ciclo anual. E tem coisas que a gente só vai prestar atenção depois que leu, depois que aplicou, depois que desenvolveu o projeto e depois que viu a reação dos alunos. Porque não tem como a gente avaliar tudo sem passar por todas as etapas. A avaliação era esse momento da gente olhar até para a gente, nós mesmos, né? Como tipo, professores de formação, sabe? De olhar o que a gente aprendeu e o que errou, né? Ter cuidado com o que também vai falar do outro, porque a gente está lidando com outras pessoas. Apesar de ter um propósito igual, né? De como o Guilherme falou, de uma educação que vai transformar, a gente tem conflitos também, né? E muitas vezes esses conflitos, a gente, dentro da avaliação, a gente faz esse meio que olhar para o outro com cuidado, de falar que não gostou de certas coisas e resolver, né? E essa avaliação contínua, pelo menos para mim, ela acontece dessa forma. Foi bem breve de apresentação, né, do que a gente faz e do que a gente é. Né? Um grupo, como a gente foi construindo aqui, bem orgânico, que as coisas vão sendo construídas, não tem algo padrão para se seguir, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Também a gente preparou esse episódio com muito carinho, a gente está se reinventando, é tudo muito novo para gente e vamos continuar nessa luta, nessa labuta. Não vamos deixar o PET parar, não. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Né? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, que a gente vai estar atualizando vocês com novos conteúdos e com novos episódios, tá bom? E passa a palavra aí pro Guilherme de despedida. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast de hoje. Aguarde e acompanhe a gente aqui nas plataformas digitais para ouvir o próximo. E saudações geográficas. Mandou bem. Isso aí, microfone aberto para Ana Carolina se despedir aí. Fala, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui, até o final. A gente fica muito feliz, a gente está fazendo isso com muito carinho. Continue nos acompanhando que vem o próximo podcast aí, vem mais um. Muito bom, Ana. Obrigado. E por último, Luciana, dá um alô aí, fala pro pessoal voltar.
Oi, gente, obrigado por escutar. Espero que voltem para os próximos episódios. E antes de me esquecer, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o PET, nós vamos deixar aqui embaixo linkados um texto que fala sobre o nosso projeto e um vídeo da nossa tutora. Bom, gente, foi isso por hoje. Foi isso por hoje. Aproveitando esse momento de live aí, vamos reviver um sucesso aí da Furacão 2000, especificamente dos Havaianos, para fechar o nosso primeiro episódio. É com vocês, pessoal. Acompanha comigo. Vamos lá. É o pet, 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 é o pet. Se isso for pro ar, valeu, gente. Beijo.